Vou ler algo para vocês. Recebo muitas correspondências. Não sei de onde veio isso. Estive em muitos lugares diferentes na última semana e isso apareceu em um deles. Não tenho ideia do que fazer com isso. Está escrito em letra feminina. Isso é tudo o que posso dizer. Não há endereço ou nome. Isso não é uma pergunta, mas um comentário, ou mais precisamente, talvez, uma mensagem. Passei o fim de semana passado em uma cerimônia de ayahuasca, que para aqueles de vocês que não sabem, é uma planta medicinal visionária sul-americana. Alguns de vocês podem revirar os olhos para isso, mas essa planta coloca você em contato direto com o reino arquetípico do ser. Os usuários desta planta, iniciados, eu devo dizer, se referem a ela, porque o espírito da planta é decididamente feminino. E um encontro com essa planta é um encontro com a grande Mãe Terra, a criação, a deusa, o vazio de onde todas as coisas vêm, o contraponto feminino do Logos. Você apareceu em uma das minhas visões. E eu perguntei a ela: quem é Jordan Peterson? O que ele está fazendo? O que é algo que eu realmente gostaria de saber também? E ela respondeu com clareza cristalina: ele está aqui para invocar e iniciar o princípio masculino divino na Terra neste momento. Portanto, estou aqui para lhe agradecer profundamente em nome da grande mãe, da deusa, do princípio feminino divino que estava ansioso pelo despertar do princípio masculino na divindade e no serviço. Então, não recebo uma carta assim todos os dias. Na verdade, recebo uma ou duas cartas assim todos os dias. O que passou pela minha cabeça quando li isso, e isso é claro, um paralelo completamente louco, mas uma das coisas que aprendi a fazer como psicoterapeuta foi apenas dizer às pessoas que estavam conversando comigo o que me passava pela cabeça. Não é exatamente o que estou pensando. Isso não é exatamente a mesma coisa. O que passa pela sua cabeça é mais como um sonho. Aparece sem ser convidado. É como a sua imaginação. Se você está pensando, parece haver um elemento voluntário? Quero dizer, Deus sabe como pensamos, mas parece ser em parte voluntário, pelo menos. Jung pensava nisso como um diálogo entre a mente consciente e a mente inconsciente. Há um diálogo contínuo. Mas quando as coisas simplesmente surgem em sua mente, não é muito diferente de entrar em um quarto e encontrar algo lá, o que é uma observação que também derivei de Jung, aliás. Ele apontou com razão que as pessoas não pensam realmente, mas que os pensamentos aparecem para elas. Agora, você pode pegar os pensamentos que aparecem para você e submetê-los a críticas, elaboração e assim por diante, em vez de simplesmente assumir que são verdadeiros à primeira vista. Mas as pessoas muitas vezes não fazem isso. Algo aparece em suas mentes e elas assumem que é verdade. De qualquer forma, uma das coisas que costumo fazer na psicoterapia é apenas dizer às pessoas o que me passa pela cabeça. Porque dessa forma, a pessoa que está conversando comigo obtém a opinião não filtrada de uma pessoa. Nem mesmo isso. Reação. Não opinião. Não é realmente uma opinião, eu acho. Uma opinião, talvez, seja o que eu penso depois. Há um sabor pessoal nisso. O que me veio à mente foi a história de Sócrates. Quando ele estava sendo julgado pelos atenienses por corromper a juventude da nação, algo pelo qual também fui acusado, a propósito, embora não me seja evidente que sou eu quem está corrompendo. Alguém havia perguntado ao oráculo de Delfos uma vez, e o oráculo de Delfos era este retiro ao qual você podia ir se fosse um cidadão grego antigo. Você estaria lá, e teria um sonho, e depois iria pedir ao oráculo de Delfos que o interpretasse. Ninguém realmente sabe o que acontecia com o oráculo de Delfos, e como isso funcionava exatamente. Ela interpretaria o seu sonho de qualquer forma. Alguém certa vez perguntou a ela quem era o homem mais sábio da Grécia. O oráculo de Delfos disse que era Sócrates, porque ele sabia que não sabia nada. Essencialmente, essa é a história. Isso surgiu em minha mente. É uma comparação um tanto louca, mas tenho uma mente igualmente extravagante, então acho que assim funciona. Agora, uma das coisas que farei hoje, o que nunca fiz antes, é ler um trecho do meu livro que terminei na semana passada. Não o li para ninguém. Dei a alguns amigos para revisar. Uma pessoa em particular, um roteirista chamado Greg Hurwitz, tem sido incrivelmente útil.
Ele é tão rápido e perspicaz nesse tipo de coisa. Posso enviar a ele um manuscrito denso de 20 páginas, e ele o desmontará e me devolverá em cerca de 90 minutos. É simplesmente incrível. Ele é muito bom nisso. Ele tem sido muito útil. Mas ninguém mais o viu além do meu editor, e eu não o li para ninguém. No entanto, parte dele me pareceu especialmente apropriada para a palestra de hoje à noite. Então pensei em começar a palestra desta noite lendo um trecho. É de um capítulo sobre o tema do sacrifício em si. Trata-se de Abraão e Isaque. Esta é uma história muito estranha do Antigo Testamento. Esta é uma das histórias contidas no Antigo Testamento que faz as pessoas modernas pensarem que talvez não devêssemos ter tanto a ver com o Antigo Testamento em si, especialmente no que diz respeito. Talvez não devêssemos ter nada a ver com o Deus do Antigo Testamento. Quero dizer, no que diz respeito a Abraão, Deus diz a ele para sacrificar seu próprio filho. No final, Deus estava apenas brincando, por assim dizer. Obviamente, estou sendo irônico, mas isso levanta a questão. O que você faz com o ser divino que exigiria tal coisa? Ou, inversamente, o que você faz com Abraão, que teria tais delírios? De qualquer forma, isso é um pouco difícil de acreditar para as pessoas modernas e para a integridade moral do Antigo Testamento. São histórias muito, muito estranhas, e elas não são o que parecem ser, ou são e são mais. Então, vamos falar muito sobre sacrifício esta noite. Aqui estão algumas coisas sobre sacrifício que tenho pensado. Isso é do meu livro, chamado 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. Será lançado em janeiro, como acho que mencionei. Isso faz parte da regra 7, que é: busque o que é significativo, não o que é conveniente. E assim, aqui estão algumas das reflexões que tenho feito sobre o tema do sacrifício nos últimos 3 anos. Vou começar com uma breve introdução antes de ler. Levei muito tempo para entender o que o Antigo Testamento queria dizer com sacrifício, o que é estranho. Depois que entendi, pareceu óbvio. Pareceu como se, obviamente, é isso que significa. Mas muitas vezes, quando você entende algo corretamente, parece autoevidente assim que você entende. Veremos como isso se desenrola, mas funcionou para mim de qualquer forma. Eu sabia, pelo menos implicitamente, do uso moderno da ideia de sacrifício. Todos entendem esse motivo. É que se você quiser tornar as coisas melhores no futuro, você faz sacrifícios no presente. Talvez até faça isso de geração em geração. Na verdade, definitivamente faz se você for um bom pai. Eu diria que isso é particularmente típico de imigrantes. Os imigrantes muitas vezes vêm de lugares terríveis e têm que passar por coisas terríveis para chegar a uma nova comunidade onde recebem uma recepção áspera. Eles têm dificuldade em começar a vida. A maior parte da razão pela qual fazem isso é para melhorar suas vidas e as de seus filhos. Felizmente, quando chegam ao Canadá, geralmente, dadas as condições de onde vieram, isso realmente funciona. Onde eles vieram é pior, e aqui é melhor, mesmo que os imigrantes muitas vezes tenham dificuldade para se reerguer. Eles têm que aprender um novo idioma, se adaptar a uma nova cultura e enfrentar o fato de que não fazem parte da cultura dominante. Mas muitos de vocês conhecem toda essa história. A ideia de que você faz sacrifícios pelo futuro e que faz sacrifícios por seus filhos é compreendida por todos. Faz parte de ser responsável, maduro e de carregar o fardo de forma apropriada. Você também faz isso por si mesmo, se for disciplinado. Na verdade, é quase isso que significa ser disciplinado. Ser disciplinado significa que você é capaz de fazer sacrifícios. Você não é disciplinado se apenas faz algo que deseja, em vez de algo que precisa ser feito. Isso não é disciplina. Talvez funcione e ótimo. Se sua vida está indo bem dessa maneira, ótimo, mas isso não é disciplina. Disciplina é quando você quer fazer algo agora e, em vez disso, pensa: não, vou adiar minha gratificação, talvez não para sempre, mas certamente por um período médio a longo. Você se concentra em algo que acredita que dará frutos a médio ou longo prazo. Você olha para o futuro e decide que, fazendo com que o dia de hoje seja um pouco menos impulsivamente prazeroso, você tornará o amanhã um pouco mais seguro e produtivo.
e então você realmente faz isso. Isso é difícil. Na semana passada, discutimos a descoberta de Adão e Eva do futuro e a revelação da possibilidade do futuro, incluindo a possibilidade de tragédia e sofrimento. É o nosso conhecimento da possibilidade de tragédia e sofrimento no futuro que nos motiva a sacrificar no presente, para que possamos reduzir a ansiedade, a incerteza e a dor desnecessária que nos espera. Agora, isso é uma forma negativa de colocar isso. Estamos fazendo isso também para ter alegria e para tornar a vida melhor. E tudo isso não é trivial. Mas a questão fundamental, especialmente quando se tem filhos pequenos, é afastar o sofrimento? Isso é o que você quer fazer. Essa é a sua principal obrigação moral se você for uma pessoa com os olhos abertos. Isso é sua principal obrigação. E, portanto, você faz os sacrifícios necessários e prepara o futuro. O motivo do sacrifício está presente no Antigo Testamento, mas é tão concreto que é difícil traçar um paralelo entre os dois. Para mim, eles não se alinharam de forma autoevidente. Eu frequentava a Igreja Unida até os 13 anos. Eu nunca me lembro de alguém apontando os sacrifícios que Caim e Abel estavam fazendo, ou o sacrifício que se esperava de Abraão, ou os sacrifícios que as pessoas estavam fazendo a Deus como precursores dramáticos da ideia psicológica de sacrifício que todos nós temos como pessoas civilizadas no mundo moderno. Embora pareça óbvio, como eu disse, uma vez que é apresentado. Eu não me lembro de ninguém ter me explicado. Deixe-me ler, agora que eu o apresentei de certa forma. Aqui está o que aconteceu à medida que a humanidade se desenvolveu. Primeiro, houve dezenas ou centenas de milhares de anos antes do surgimento da história escrita e do drama. As práticas gêmeas de adiamento e troca começaram a surgir, lentamente e dolorosamente. Aqui está um estudo psicológico interessante. É chamado de teste do marshmallow, e talvez seja um estudo confiável, mesmo que tenha sido feito por psicólogos sociais. Provavelmente é replicável. É um estudo interessante. Você pega crianças pequenas, as leva a uma sala e coloca algo que elas gostariam na frente delas, um marshmallow, e então as tortura. Você diz, veja aquele marshmallow. E a criança pensa, sim, vejo aquele marshmallow. Você pode ter aquele marshmallow agora, ou, se esperar, o experimento dura 10 minutos, pode ter 2 marshmallows. E isso coloca a criança em um dilema. Elas estão sendo convidadas a trocar um marshmallow real, concreto e tangível por 2 marshmallows hipotéticos no futuro. Não é tão fácil imaginar uma realidade futura hipotética que tenha o mesmo significado tangível que algo real bem na sua frente. É uma coisa incrível que as pessoas consigam fazer isso. Em seguida, o experimentador sai. Algumas crianças pegam o marshmallow e o devoram imediatamente. Outras crianças. Eles filmaram as crianças. Enquanto o experimentador está ausente, as crianças fazem todo tipo de coisas. Elas assobiam, olham para o teto, sentam em suas mãos, elas tentam se distrair. Claro, elas estão olhando para o marshmallow como um esquilo olhando para uma noz, e estão tentando se conter. O que vejo nisso é o córtex pré-frontal da criança. Os sistemas corticais superiores estão em guerra com os sistemas motivacionais subjacentes, sistemas motivacionais mais primordiais que governam coisas como a fome. O sistema da fome diz que há algo doce e gostoso bem ali, agora mesmo. Agarre essa coisa e enfie na boca, agora. Tenho certeza de que muitos de vocês têm uma batalha constante com seu hipotálamo em relação a coisas doces e gordurosas e muitas vezes perdem, então você pode sentir alguma simpatia pela criança. O hipotálamo tem essas tremendas ramificações poderosas para cima no cérebro, nas partes que associaríamos mais ao controle voluntário. Os centros de controle voluntário têm essas fitas fracas que descem para controlar o hipotálamo. É bem óbvio, se você sabe algo sobre neuroanatomia, qual parte está realmente no comando quando as coisas estão complicadas. Não é fácil para as crianças aprenderem a regular esses impulsos subjacentes e primordiais, aqueles que estão conectados e que compartilhamos com os animais. Mas elas conseguem. E o que é interessante é o que Walter Mischel descobriu. Ele é o cara que fez o estudo.
O resultado a longo prazo para as crianças que conseguiam adiar a gratificação no teste do marshmallow é muito mais positivo do que para as crianças impulsivas que comem o marshmallow instantaneamente. É o adiamento da gratificação. É provável que isso esteja associado à consciência como traço de personalidade, embora essa conexão específica ainda não tenha sido estabelecida. Mas elas parecem, conceitualmente, ser muito semelhantes. De qualquer forma, isso emerge nas crianças provavelmente entre as idades de 2 e 4 anos, mais ou menos. Elas deveriam ter isso bem estabelecido aos 4 anos, porque é muito difícil para elas interagirem bem com outras crianças sem ter esse adiamento da gratificação em vigor. Se você não pode adiar a gratificação, as outras crianças não gostam de você, porque você quer tudo do seu jeito, e quer agora, e está propenso a ter um acesso de raiva e coisas do tipo. Você não tem o tipo de autocontrole necessário para ser uma companhia divertida. Então, você pode ver isso se desenvolvendo em crianças, e é bastante interessante. Além disso, à medida que isso se desenvolve, ele prevê resultados positivos a longo prazo, assim como a consciência como traço de personalidade faz, a propósito. A consciência como traço de personalidade é o segundo melhor indicador de sucesso a longo prazo, ao longo da vida, nas culturas ocidentais. É o segundo depois da inteligência. Nas nossas sociedades, as pessoas que se saem melhor ao longo do tempo são aquelas que têm altos QIs e trabalham duro. Eu diria que é uma validação, em algum sentido, de que nossas culturas estão funcionando adequadamente. O que você gostaria, eu diria, se o sistema está funcionando meritocraticamente, como deveria, e se você está tentando extrair recursos daqueles que podem contribuir a uma taxa mais alta, é que as pessoas inteligentes e esforçadas tenham um desempenho melhor. Com sorte, se for o caso, todos se saem melhor. De qualquer forma, você pode ver isso se desenvolvendo em crianças. Primeiro vieram os infindáveis dezenas ou centenas de milhares de anos antes do surgimento da história escrita e do drama. As práticas gêmeas de adiamento e troca começaram a surgir lentamente e dolorosamente. Então, elas se tornaram representadas, em abstração metafórica, como rituais e contos de sacrifício. É como se houvesse uma figura poderosa no céu, que está julgando você. É melhor você mantê-lo feliz, ou se cuidar. Estivemos nos observando lidar com ele por um longo período. Ele parece gostar quando você desiste de algo que valoriza. Então pratique compartilhar e sacrificar até ficar bom nisso. Ninguém realmente disse nada disso. Há tanto tempo, embora tenham dito algo muito semelhante. Mas isso estava implícito na prática e depois nas histórias. A ação vem primeiro. O implícito vem primeiro. As pessoas observaram os bem-sucedidos terem sucesso e os mal-sucedidos falharem por milhares e milhares de anos. Pensamos sobre isso e chegamos a uma conclusão. Os bem-sucedidos entre nós fazem sacrifícios. Os bem-sucedidos entre nós adiam a gratificação. Os bem-sucedidos entre nós negociam com o futuro. Uma grande ideia começa a emergir de forma cada vez mais articulada. Essa ideia é o ponto de uma história longa e profunda. É a moral da história. Vou fazer um pouco de prenúncio aqui. Qual é a diferença entre os bem-sucedidos e os mal-sucedidos? Os bem-sucedidos sacrificam, e as coisas melhoram à medida que os bem-sucedidos praticam seus sacrifícios. A pergunta se torna cada vez mais precisa e, ao mesmo tempo, mais ampla. Qual é o maior sacrifício possível para o bem maior possível? Se você empurrar uma pergunta nessa direção, talvez chegue um momento em que não consiga formulá-la de maneira mais precisa e ampla. Esse é o ponto em que a pergunta, de alguma forma, e talvez até a resposta à pergunta, se torna arquetípica. Ela se torna arquetípica, porque não pode ser superada. Isso é como uma pergunta final, de alguma forma. Como você vai fazer uma pergunta mais ampla do que essa, dadas as premissas iniciais, que você tem que fazer sacrifícios? Então, o ponto lógico final disso é algo como: ok, se você tem que fazer um sacrifício, qual é o maior sacrifício possível e para o bem maior possível? Essa é uma boa pergunta. A resposta se torna cada vez mais profunda. O Deus da tradição ocidental, como tantos deuses, exige sacrifícios.
Já examinamos por quê, mas às vezes ele vai ainda mais longe e exige o sacrifício do que é mais amado. Isso é porque, e esta é outra das descobertas fundamentais da humanidade. Às vezes as coisas não vão bem. Isso é evidente, mas aqui está a questão. Às vezes, quando as coisas não vão bem, é precisamente o que é mais valorizado que é a causa. Por quê? É porque o mundo é revelado através do modelo de seus valores. Se o mundo que você está vendo não é o mundo que deseja, portanto, é hora de examinar seus valores. É hora de se livrar de suas pressuposições atuais. Há um experimento famoso ao qual fiz alusão algumas vezes, acredito, nesta série de palestras. O experimento do gorila invisível. No experimento do gorila invisível, há duas equipes de jogadores, cada uma com 3 membros. Uma equipe está vestida de preto e a outra equipe está vestida de branco. Cada equipe está passando uma bola de basquete de um lado para o outro entre os membros da equipe e circulando. Você vê um vídeo deles. Eles basicamente ocupam toda a tela do vídeo. A equipe branca está passando a bola de basquete para os membros da equipe branca. E a equipe preta está passando a bola de basquete para os membros da equipe preta. Seu trabalho, na perspectiva do experimentador, é contar o número de vezes que a equipe preta passa a bola de basquete de um lado para o outro. Isso é o que você faz. Agora você tem uma ambição, um objetivo e um valor. A ambição, o objetivo e o valor são todos a mesma coisa, e isso é se sair bem na tarefa. Agora, o que é tão legal sobre isso, e isso é realmente incrível, é como uma validação completa de um certo elemento da visão de mundo budista. Então eles passam a bola por alguns minutos e o experimentador pergunta a você: quantas vezes? E você responde: 15, e está satisfeito consigo mesmo, porque estava prestando atenção. O experimentador diz: sim, está correto. Ou talvez não. Talvez você tenha perdido uma. E então o experimentador pergunta: você viu o gorila? E metade de vocês diz: que gorila? Não tem gorila. E o experimentador responde: tem sim. Ele rebobina o vídeo e o reproduz novamente, e a cerca de 1 minuto e meio de um vídeo de 3 minutos, entra uma pessoa vestida de macaco com cerca de 2 metros de altura. Ele fica no meio do jogo, bem no meio do jogo, do mesmo tamanho dos jogadores. Perfeitamente, obviamente visível. Ele bate no peito por cerca de 1 segundo e meio e depois sai de forma descontraída. Metade das pessoas que assistem ao vídeo não vê o gorila, o que é absolutamente chocante. Isso significa que suas ambições o cegam para a natureza da realidade. Agora, elas iluminam alguma realidade, mas o cegam para a maior parte dela. Isso é normal, em certo sentido, vocês são muito pontuais, como um raio laser, e assim, vocês simplesmente não podem estar atentos a tudo o tempo todo. Se você está sofrendo terrivelmente, uma possibilidade é que você esteja tão fixado no ponto que sua fixação possa estar relacionada de forma integral ao motivo pelo qual as coisas estão indo tão catastroficamente mal. Agora, talvez não, porque há muita arbitrariedade na vida. E talvez você sofra mesmo quando não merece. Isso parece acontecer no livro de Jó, por exemplo. Jó é uma boa pessoa e Deus faz uma aposta com Satanás, o que parece ser outra coisa relativamente desagradável a fazer, para torturá-lo, digamos, para ver se Jó se volta contra Deus. Parece ser uma espécie de coisa de playground para Deus se envolver, mas o ponto é que, mesmo em um documento como o Antigo Testamento, há amplas sugestões de que, às vezes, as pessoas simplesmente são arrasadas e sofrem, mesmo que estejam levando vidas boas, morais, com objetivos adequados e tudo o mais. Há uma arbitrariedade na vida. Mas é possível que seja o que você está se apegando que está te prejudicando. É até possível que a coisa a qual você está se apegando mais intensamente, que mais te machuca, poderia facilmente ser alguém que você ama. Muitas vezes vejo pessoas em terapia e elas estão miseráveis por uma razão ou outra. Às vezes é porque um relacionamento próximo com um membro da família simplesmente não está funcionando. O membro da família, para simplificar, não está realmente orientado para ajudá-los a ter uma boa vida. Em vez disso, o membro da família está orientado para torná-los o mais miseráveis possíveis e explorar o vínculo entre os membros da família para permitir isso.
E às vezes, o sacrifício necessário é simplesmente se distanciar dessa pessoa, às vezes de forma substancial e às vezes se distanciar seriamente, como se nunca mais fossem se falar. Isso é muito difícil e dói, mas é um bom exemplo do fato de que, às vezes, para se libertar da parte miserável do caos com a qual você está envolvido, você precisa abrir mão do que mais ama. Se o mundo que você está vendo não é o mundo que deseja, é hora de examinar seus valores. Isso realmente vale a pena pensar, porque a alternativa é amaldiçoar o destino. Se não é você, e não há nada que você possa fazer para mudar, não há algo que você está fazendo de errado. Então é o próprio destino. É o mundo em si. São outras pessoas, digamos, porque elas são uma grande parte do mundo. Ou é a natureza do mundo. Ou é Deus, seja na forma em que você acredita ou não acredita, porque fundamentalmente é tudo a mesma coisa na situação que estou descrevendo. Uma das coisas realmente interessantes, e eu mencionei isso antes, sobre os israelitas no Antigo Testamento, é que eles entenderam isso. No Antigo Testamento, o que acontece repetidamente com os israelitas é que eles se enchem de orgulho sobre o quão maravilhosos eles são e, em seguida, cometem erros morais. Eles se tornam arrogantes, e então Deus intervém e os pune, geração após geração. Eles se reerguem, mas mantêm a mesma atitude, que é a de reconhecer que fizeram algo errado. É como um axioma, em vez de uma observação. Se as coisas não estão se desenrolando como deveriam, não podemos amaldiçoar a Deus. Temos que olhar para nós mesmos. E você pensa, bem, por que não amaldiçoar Deus? Porque talvez seja culpa dele. Essa é uma pergunta realmente boa. Uma das coisas que tentei entender nos últimos 30 anos é por que não amaldiçoar Deus. Porque existe esse elemento arbitrário na existência. Somos vulneráveis, há muito sofrimento, as coisas são injustas. Existem problemas, injustiça e sofrimento interminável. Por que não colocar a culpa em Deus? Se Deus existe ou não, em relação à metafísica desta discussão, não é relevante. O ponto permanece o mesmo, de qualquer maneira. A resposta, pelo que posso ver, é que se você se recusar a assumir a responsabilidade e tentar colocá-la na conta da sociedade ou da própria existência, você instantaneamente começa a agir de uma maneira que piora tudo. Não apenas para você, mas para todos os outros e talvez até para a próxima geração. Não é útil. Agora, se você decidir que o problema é você, talvez isso nem seja verdade. Talvez você seja alguém que está sendo atormentado pela aposta entre Deus e Satanás, e azar o seu, se for esse o caso. Mas ainda parece ser a coisa apropriada para um ser humano fazer, agir de maneira apropriada, assumir a responsabilidade por si mesmo, independentemente dos contra-argumentos que possam ser feitos. Isso é algo realmente importante. É hora de se livrar de suas pressuposições atuais. Eu também penso nisso como um problema de lenha morta. Uma das coisas que você vê na Fênix, lembre-se quando Harry Potter parte para a batalha? Ele é como São Jorge. Ele parte para lutar. Pelo amor de Deus, o que é aquela coisa? A basilisca que transforma você em pedra quando olha para ela. É um dragão, para todos os efeitos. Ela está guardando uma virgem. Qual é o nome dela? Não é Virgínia. É algo parecido, no entanto. Ginny? Ginevra, que é uma variação de Virgem e uma variação de Virgínia. Bem, quando ele é mordido pelo dragão e envenenado, isso é o dragão do caos. A coisa que transforma você em pedra quando a olha. Quando ele é mordido por ele e está prestes a morrer, bem, se você for mordido pela coisa que transforma você em pedra quando a olha. Se você não estiver morto, vai desejar estar. É uma das duas coisas. E então a fênix voa e chora lágrimas na ferida, e isso o cura. A fênix é o que permite que a madeira morta queime ocasionalmente, digamos. Bem, acredito que seja uma vez a cada 100 anos com a fênix, e é claro, é bastante dramático. A ave inteira tem que se consumir em chamas, e então não resta nada além de um ovo. Mas há uma mensagem muito séria aí também, que é que você pode se comparar, de alguma forma, a uma floresta. Uma floresta precisa queimar de vez em quando para que a madeira morta se limpe, para que a floresta possa realmente se manter e continuar sua existência.
Se você impedir a floresta de queimar por um longo período de tempo, o que aconteceu nos Estados Unidos quando estavam tentando controlar muito rigidamente os incêndios florestais. Então, tudo o que acontece é que a madeira morta se acumula, até que toda a floresta seja feita de madeira morta. E então, um raio a atinge e queima tão intensamente que queima tudo. E então não sobra nada. Não. Essa é uma boa lição moral, que é não esperar muito tempo para deixar a madeira morta queimar. Talvez um pouco de autossacrifício diário seja preferível a se consumir completamente, porque talvez não sobre nada de você quando fizer isso. Isso acontece com as pessoas o tempo todo. Já vi isso acontecer com muitas pessoas. Muitas vezes. A lenha morta se acumula. A bagunça ao redor delas se acumula. O caos que elas não enfrentaram se acumula. Um dia, a faísca aparece e elas queimam tão intensamente e tão rápido que não sobra o suficiente delas para se recuperarem. E então são as pessoas que foram devoradas pelo dragão e agora estão dentro de sua barriga. Outro motivo arquetípico muito comum. Bem, talvez um herói apareça e as resgate, ou talvez elas permaneçam lá para sempre. Isso é um precursor da ideia do inferno. Não é algo que eu recomendaria. Então, um pouco de remédio regular é muito melhor do que uma imolação total em termos que não são os seus próprios de forma esporádica. É hora de se livrar de suas suposições atuais. A outra coisa que, quando Solzhenitsyn escreveu sobre a União Soviética e suas patologias, atingiu o auge em termos de autoritarismo patológico, quando se tornou ilegal reclamar que sua vida não estava indo bem. Apenas pense o quão horrível isso é, porque muitas vezes sua vida não está indo bem, e não estou falando disso de maneira casual. Quero dizer, talvez você tenha diabetes e talvez vá perder os pés ou algo assim. Não é algo trivial que está acontecendo aqui. Algo não está bom. Ou talvez seja uma questão econômica, ou talvez você esteja desempregado. Mas veja, a ideia na União Soviética era: bem, já temos todas as respostas. Tudo já é perfeito. Isso é o que os totalitários pensam. Bem, se tudo é perfeito e você está sofrendo, então talvez haja algo errado com você. Afinal, tudo é perfeito. Se você está sofrendo, o que vai fazer? Sair e dizer que está sofrendo? Bem, então você é uma evidência de que as coisas não estão perfeitas. Você é como uma viúva ou um órfão em uma história do Antigo Testamento. Quando os reis ficavam muito poderosos, eles não prestavam atenção suficiente às viúvas e órfãos. Então um profeta apareceria e diria: sabe, essas viúvas e órfãos são muito mais importantes do que vocês pensam, e se você não prestar atenção a eles adequadamente, as coisas vão desmoronar ao seu redor de uma maneira que você nem pode imaginar. Bem, então você é um tipo de viúvo ou órfão próprio, mas você não pode dizer: ei, olhe, as coisas ainda não estão perfeitas, porque estou passando por um período muito difícil aqui. Você não pode admitir seu próprio sofrimento. Se você não pode admitir seu próprio sofrimento, então certamente o sofrimento, especialmente o excesso de sofrimento, deve ser tratado como evidência de que você não está fazendo algo completamente certo ainda. Deve ser tratado como evidência de que você está errado. Entendo o quanto isso é rigoroso, e não estou dizendo que todos que estão sofrendo porque estão fazendo algo de maneira simples que está errada. Eu estava uma vez em um elevador de um hospital. É uma coisa muito aterrorizante. Uma pessoa entrou que estava claramente em estado de choque. Não foi nada bom. Eu não me lembro como isso aconteceu, mas eu iniciei uma conversa com a pessoa. Ela disse que acabava de ser diagnosticada com o que parecia ser câncer terminal. O que foi horrível é que ela estava repassando sua vida no elevador e tentando entender o que havia feito para merecer um destino tão terrível. Ela imediatamente assumiu isso como um fracasso moral. Não é isso que estou dizendo. Você não pode chegar para alguém com câncer e dizer: bem, se você não tivesse sido um idiota durante toda a sua vida, não teria câncer. Acredite em mim. Isso acontece mais do que você imagina. Pessoas com doenças assim são culpadas por isso. Isso não é o que estou dizendo. Não é bem assim.
É uma atitude mais generalizada de que se a vida ainda não é o que deveria ser, então você tem a responsabilidade principal de fazer algo a respeito. O lugar para começar a procurar é em seus próprios erros e corrigi-los. Isso é uma aposta segura, porque provavelmente você está fazendo algumas coisas que não precisaria estar fazendo e que, se corrigisse, tornariam as coisas melhores. É hora de sacrificar quem você é pelo que poderia ser. Caso algum de vocês esteja interessado em saber como capturar um macaco, agora vocês vão aprender como fazer. Primeiro, você precisa pegar um grande pote de gargalo estreito, com diâmetro suficiente na parte superior para que um macaco possa colocar a mão dentro. Em seguida, você precisa enchê-lo parcialmente com pedras, de modo que fique muito pesado para o macaco carregar. Depois, espalhe algumas guloseimas perto do pote para atraí-los e coloque algumas dentro do pote de gargalo estreito. Um macaco vai aparecer, se tiver sorte, e pegar as guloseimas. Ele vai querer as que estão dentro do pote, então ele vai colocar a mão lá dentro e pegar o que estiver lá. Se você armou sua armadilha de macaco corretamente, ele não será capaz de retirar a mão porque ele está segurando as guloseimas. Agora o caçador de macacos pode simplesmente se aproximar e pegar o macaco. O macaco não está disposto a abrir mão da parte em favor do todo. Isso é, na verdade, uma frase bastante boa, não é? É o animal que não está disposto a sacrificar a parte em favor do todo. Talvez essa história seja apócrifa, mas como um excêntrico professor de psicologia me disse uma vez, a ficção mente para você da maneira mais verdadeira possível. Algo valioso assegura a prosperidade futura. Algo valioso, sacrificado, agrada ao Senhor. Essas são afirmações equivalentes. Uma é mais articulada. Eu diria que é a primeira afirmação. A segunda é mais dramática e mais enraizada em um sonho religioso coletivo, você poderia dizer. O que é mais valioso e melhor sacrificado? Bem, obviamente isso depende da cultura e da época. O que é pelo menos emblemático disso? Um pedaço escolhido de carne. Bem, se você é um pastor, por exemplo, isso é muito importante. De maneira geral, ao longo da história humana, a carne tem sido uma mercadoria muito valiosa, como é, aliás, entre os chimpanzés. Os chimpanzés caçam. Eles gostam de caçar macacos cólobos. Basicamente, eles começam a comer o macaco vivo. Eles pesam cerca de 18 quilos, apesar de o bicho estar gritando. Uma das coisas que isso indica é que os machos chimpanzés, aqueles que caçam, não são realmente inibidos quando estão no modo de caça, pelo que você pode descrever como empatia. Há certos elementos do comportamento humano que são reminiscentes disso. Você vê esse tipo de comportamento surgir de vez em quando em campos de batalha humanos, quando grupos de homens parecem abandonar toda a regulação interna, a ponto de você se perguntar se a regulação interna sequer existe. Há um bom livro de Richard Wrangham, eu acho, sobre a invenção do fogo pelos seres humanos. Acho que já te contei um pouco sobre isso. Wrangham alegou que descobrimos o fogo, o dominamos, talvez há 2 ou 3 milhões de anos. Isso é muito tempo, mais do que as pessoas pensavam, e é isso que realmente nos transformou, fisiologicamente, de nossos ancestrais parecidos com os chimpanzés em criaturas esbeltas que somos agora. É muito mais fácil digerir carne cozida, e a carne é uma tremenda fonte de nutrientes, energia, tudo isso, especialmente se estiver cozida. Portanto, a carne é uma coisa importante. A carne cozida é uma coisa muito importante, e talvez seja um corte de carne escolhido, o tipo que você ofereceria a um convidado se você não fosse. Eu sempre digo isso errado. É vegetariano? Vegano? De qualquer forma, você poderia oferecer isso, especialmente se um convidado viesse à sua casa, e você fosse um criador de gado. Você poderia sacrificar um animal de alta qualidade e oferecer a seu convidado um bom corte de carne. Isso realmente importaria. Isso significaria algo, vindo do melhor animal de um rebanho. O que está acima disso? Bem, em termos da coisa que você poderia sacrificar, bem, seus melhores animais são bons. E quanto a você? E quanto ao seu filho? Bem, isso estaria acima na hierarquia. É difícil superar isso, não é?
Acho que é uma incógnita se o sacrifício é maior se for você ou se for seu filho. Eu diria, sendo pai, que é maior se for seu filho. Acredito que a maioria das pessoas que estabeleceu, eu hesito em dizer apropriada, mas vou dizer de qualquer maneira, uma relação apropriada com seus filhos. Se pressionados, levariam o tiro e deixariam seu filho viver. O sacrifício da mãe é exemplificado de forma profunda pela grande escultura de Michelangelo, a Paeta. Maria está contemplando seu filho crucificado e arruinado. Este é o corpo dele depois de ter sido crucificado. É culpa dela. Foi por meio dela que ele entrou no grande drama do ser. Então, qual é o significado dessa escultura? É uma grande escultura. É apenas uma escultura absolutamente inacreditável. Você simplesmente não pode acreditar que alguém poderia fazer algo assim. Não foi a única coisa que Michelangelo fez? Não foi como se fosse só isso. Era algo que ele fez enquanto estava ocupado com outras coisas inacreditáveis. É um objeto de contemplação, por isso está em uma grande catedral e em uma grande cidade. É um objeto de contemplação. A ideia é algo como: qual é o papel da mãe se ela estiver acordada? Há pouco tempo, uma cliente veio me ver. Uma mulher de cerca de 30 anos tentando tomar decisões sobre sua vida. Ela era bastante orientada à carreira. Esta é uma história que é uma compilação. Falei com ela sobre os outros elementos de sua vida. Basicamente, você faz 5 coisas na vida. Então, você tem sua carreira. O que você faz fora de sua carreira que é significativo e envolvente? Como estão as coisas com sua família? Você tem um relacionamento íntimo? E qual é o seu plano para sua própria família? Além dessas 5 coisas, há algo como fazer exercícios de vez em quando, não comer muito mal e tentar ficar longe das drogas. Isso meio que define a vida. Se você perder alguma dessas 5 coisas ou se fizer algo errado nas outras, estará em apuros. Ela disse algo ao longo das linhas de: bem, não tenho certeza se devo trazer uma criança a este mundo. Pensei, oh meu Deus, tenha paciência. Você precisa criar algo melhor do que isso. É um clichê terrível, foi o que eu disse a ela. Eu disse que ela deve ter pensado nisso aos 16 anos. É como sério? Você não pode fazer melhor? Esta era uma mulher muito, muito inteligente. É como sério? Você não pode fazer melhor do que isso? Sim, obviamente este é um vale de lágrimas e um poço de sofrimento e tudo mais. Se você perguntar a 30 pessoas que estão pensando em ter filhos por que estão pensando nisso, 20 delas vão dizer isso. Isso mostra o quão original é. Não é original, de jeito nenhum. Não é um pensamento. É um meme. Algo que vive em sua mente. Não é um pensamento. Certamente não é algo que você deveria aceitar de forma crítica e dizer: bem, eu não vou ter uma família. Não, você deve olhar para isso e criticá-lo um pouco. Essa é outra afirmação muito comum. Já existem muitas pessoas no planeta. Eu realmente não gosto dessa declaração. É como se perguntar a quem você vai pedir para sair. Como você vai fazê-lo sair? É uma pergunta séria. E quem disse que há tantas pessoas? Acho que foi o Clube de Roma que profetizou, aliás, que haveria tantas pessoas no planeta até o ano 2000 que haveria fome generalizada. Eles estavam completamente e totalmente errados quanto a isso. Acho que foi o Clube de Roma que nos comparou a um vírus ou a um câncer na face do planeta. É como, realmente? É assim que você pensa sobre as pessoas. Não é correto pensar nas pessoas como vírus e câncer. O que você faz com vírus e câncer? Convida-os e os faz se sentir em casa? Não. Você tenta erradicá-los. Você deve mesmo prestar atenção em suas metáforas, porque não está claro se você as cria ou se elas é que o conduzem. Então é melhor você ficar de olho nelas. De qualquer forma, Maria é a grande mãe. Ela é a mãe. Isso é o que Maria representa. Se ela existiu ou não, não é o ponto principal. Ela existe, pelo menos, como uma hiperrealidade. Ela existe como a mãe. Qual é o sacrifício da mãe? Bem, é fácil. Se você é uma boa mãe, você oferece seu filho para ser destruído pelo mundo. Isso é o que você faz.
Isso é o que vai acontecer? Ele vai nascer, ele vai sofrer. Ele vai enfrentar seus problemas na vida, ele terá suas doenças. Ele enfrentará seus fracassos e catástrofes, e ele vai morrer. Isso é o que vai acontecer. Se você está desperta, você sabe disso, e então você diz: bem, talvez ele viva de uma maneira que transcenda tudo isso. E então você tenta fazer com que isso aconteça. Isso é o que a torna merecedora de uma estátua assim. Está certo trazer um bebê para este mundo terrível? Bem, toda mulher faz a si mesma essa pergunta. Algumas dizem não, e têm suas razões. Maria responde sim, voluntariamente. Maria é o arquétipo da mulher que diz sim à vida, voluntariamente. Isso é o que essa imagem significa, e não porque ela seja ingênua. Ela sabe o que vai acontecer. Ela é a representação arquetípica da mulher que diz sim à vida, sabendo muito bem o que a vida é. Não é ingênua, e não é alguém que engravidou no banco de trás de um Chevy de 1957 em uma noite de embriaguez. Não, mas conscientemente, sabendo o que está por vir, e em seguida também permitindo que isso aconteça. Isso é outra coisa que é um testemunho da coragem das mães. Minha mãe era boa nisso. Minha mãe é uma pessoa muito agradável. Até demais para o seu próprio bem, mas é isso que acontece quando se é agradável. Essa é a definição de ser agradável. Ela é uma pessoa legal. Ela ainda está viva. E tivemos um relacionamento realmente bom. Sempre consegui fazê-la rir, o que é uma coisa boa. Mas ela era uma mulher forte. Eu estava jogando em um pequeno campo de beisebol, em um terreno vazio, na pequena cidade onde cresci. Eu tinha cerca de 10 anos. Ela passou por ali. Eu estava lá com um monte de meus amigos. Eu estava prestes a brigar com um garoto durão com quem eu andava. Havia metade de meninas no time, e uma briga tinha alguma relação com manobras de status em relação a isso. Enfim, estávamos prestes a brigar. Minha mãe passou por ali. Ela deu uma olhada e eu pude ver pela sua postura que ela sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Ela olhou por um segundo e depois passou. E eu pensei: bom trabalho! A última coisa que eu precisava naquele momento era que ela viesse correndo e dissesse: vocês não estão planejando brigar, estão? É como bem, mãe. Na verdade, estávamos planejando brigar, e agora que você veio e interveio, eu realmente perdi antes mesmo de a maldita briga começar. Eu tive alguns problemas com meu pai quando era adolescente. Ele teve alguns problemas comigo. Foi meio a meio. Não, provavelmente era 70-30, comigo nos 70% dos problemas. De qualquer forma, saí de casa quando tinha cerca de 17 anos. Ela disse algo muito interessante quando saí de casa. Ela disse: se fosse bom demais em casa, você nunca sairia. Isso foi muito bom. A mãe é a pessoa que também diz: vá lá e aguente as suas malditas surras, porque você é bem mais forte do que pensa. Ela não diz: fique aí em seu quarto, remoendo, porque o mundo é injusto e está tratando você mal, e seu sofrimento é demais. Ela diz: há muito sofrimento lá fora, mas você é muito mais forte do que pensa. Por sua vez, o Filho de Maria, Cristo, se oferece a Deus de tal forma que sua fé e confiança no mundo não são quebradas pela traição, tortura ou morte. Esse é o modelo do homem honrado. Você tem uma dinâmica interessante aqui. Você tem a mulher que está disposta a fazer o sacrifício e que prepara o terreno para o filho, que está disposto a fazer o sacrifício. Isso funciona muito bem. É bom saber disso. No caso de Cristo, no entanto, à medida que ele se sacrifica, Deus, seu Pai, está simultaneamente sacrificando seu Filho. Isso é uma das peculiaridades do modelo trinitário, ou seja, Deus sacrifica a si mesmo. O mesmo acontece na mitologia nórdica, na mitologia germânica. Zeus sacrifica a si mesmo. Ele realmente se pendura em uma árvore e é ferido. É um paralelo muito interessante. Mas acho que parte da ideia é que a raça humana está tentando entender qual é o sacrifício final, algo como o sacrifício máximo de valor. A história da paixão. E eu disse a vocês que estava fazendo uma antecipação. Estou considerando coisas que não discutiremos por um longo tempo, talvez nem mesmo nesta série de palestras, porque não sei até onde vou chegar.
Exige-se um sacrifício supremo por parte da mãe, do filho e do pai, tudo ao mesmo tempo. Isso torna o sacrifício supremo possível e, hipoteticamente, é o que renova. Esse é o sacrifício que renova e redime. É uma ideia incrível. A questão é que eu não sei se é verdade, mas sei que seu oposto é falso. Geralmente, o oposto de algo que é falso é verdadeiro. Seu oposto é falso, porque se a mãe não faz o sacrifício, então você obtém a horrível situação edipiana, ou algo parecido na família, que é seu próprio inferno absolutamente catastrófico. Se você quiser uma visão realmente boa disso, assista ao documentário Crumb. Alguns críticos o classificaram como o melhor documentário já feito. É um trabalho incrível. É a única coisa que já vi que realmente mostra a catástrofe edipiana em seu completo pesadelo. Então, você pode dar uma olhada. Se o sacrifício materno não estiver presente, isso não funciona. Se o sacrifício paterno não estiver presente, se o pai não estiver disposto a enviar seu filho para o mundo, para ser quebrado e traído, e todas essas coisas, então isso não vai a lugar nenhum, porque a criança não cresce. E então, se o filho não estiver disposto a fazer isso, quem diabos vai assumir a responsabilidade? Se essas três coisas não acontecerem, é cataclísmico, é caótico, é o inferno. Se acontecerem, é o oposto? Você poderia dizer, bem, talvez dependa do grau em que elas acontecem. Quão completamente elas podem acontecer? Bem, não sabemos. Você poderia dizer, quão bem você encoraja seus filhos a viver na verdade? Essa é parte da resposta a essa pergunta. A resposta provavelmente é que você não faz um trabalho tão bom quanto poderia. Funciona muito bem, mas você não sabe o quão bem poderia funcionar se você o fizesse realmente bem feito, ou espetacularmente bem feito. Você não sabe. Há três coisas que você não sabe até ter um bebê. Uma delas é que você ainda não cresceu. Você realmente não cresce até que alguém seja mais importante do que você. Você não pode. As pessoas pensam que crescem se não têm filhos, mas não crescem. Elas apenas acham que crescem. Agora, existem algumas pessoas que fazem sacrifícios de outros tipos, mas isso é algo completamente diferente, na minha opinião. Você aprende que é um alívio não ser o centro das atenções. Isso é legal. Você pode se afastar porque, é claro, seu filho, em sua família e na sociedade, é imediatamente o centro das atenções. A menos que você seja narcisista, então você permite que isso aconteça. E então, você aprende muitas coisas boas sobre outras pessoas. As outras pessoas realmente gostam de bebês. É muito legal. Eu morava em Montreal quando tivemos nosso primeiro filho. Eu morava em um bairro bastante perigoso, pelos padrões de Montreal. Montreal é uma cidade ótima, como Toronto. Mesmo os bairros perigosos são charmosos com um pequeno lado sombrio. Algo assim. Mas havia alguns personagens em nosso bairro, e era bem pobre, e nós a empurrávamos em seu carrinho. Esses caras velhos e destroçados apareciam, olhavam para ela e simplesmente se iluminavam. Eles se aproximavam e sorriam para ela, e você via o elemento positivo de sua humanidade que valia a pena. Algo deve estar seriamente errado com você se você não responder assim a um bebê. Mas foi tão legal ver essas pessoas que você geralmente evitaria na rua e, de repente, as camadas que estavam sobre eles simplesmente caíam. Os bebês são meio como propriedade pública, estranhamente também, assim como as mulheres grávidas. As pessoas muitas vezes tratam as mulheres grávidas como se fossem propriedade pública, também de maneira positiva. Elas fazem todo tipo de coisas fofas. A razão pela qual estou lhe dizendo isso é porque existe um forte impulso nas pessoas para saber que há um milagre na existência de um novo ser humano. O elemento do milagre está em todo o potencial que existirá. O potencial é tudo o que existe. Com cada nascimento, há o potencial de algo notável a ser introduzido no mundo. Uma das coisas que eu também pensei é que os bebês são genéricos até você ter um. Seu bebê não é um bebê genérico, de forma alguma. Instantaneamente, é uma pessoa com quem você tem um relacionamento mais próximo, talvez, do que qualquer relacionamento que você já teve, e que você pode manter perfeito?
A maioria dos relacionamentos que você já teve são com pessoas que estão desajustadas de 50 maneiras diferentes. E você também está, mas aqui você tem esse bebê. Ele não está arruinado ainda. Você tem essa possibilidade de manter esse relacionamento que começa, o bebê realmente gosta de você, e geralmente isso continua por um bom tempo. Eles têm 2 anos, você chega em casa e eles ficam realmente felizes em te ver. É como, eles ficam emocionados quando você chega em casa. Quantas pessoas ficam emocionadas quando você chega em casa? É como, ah, você de novo. Não, não uma criança pequena. Uma criança pequena fica emocionada quando você chega em casa e você pode manter isso. Há esse elemento puro na relação potencial entre pais e filhos que é terrivelmente desvalorizado em nossa sociedade. É quase como se fôssemos propositalmente cegos para isso. Eu acho que é uma catástrofe absoluta, porque há muito pouco na vida que pode se comparar a estabelecer um relacionamento adequado com uma criança. Elas são ótimas companhias se você mantiver seu relacionamento com eles puro. Vale a pena. A razão pela qual estou lhe dizendo isso é porque as pessoas olham para os bebês e pensam que isso poderia ser o potencial salvador da humanidade. É isso que elas pensam. É assim que elas agem, então é assim que elas pensam. A questão é que também é verdade. Agora, quão verdadeiro é, eu não sei. Mas acho que provavelmente porque as pessoas não ousam descobrir. É assim que parece para mim. No caso de Cristo, no entanto, ao sacrificar a si mesmo, Deus, seu Pai, está simultaneamente sacrificando seu filho. É por essa razão que o drama sacrificial cristão do filho e de si mesmo é arquetípico. Nada maior pode ser imaginado. É por isso que é um arquétipo. Você não pode ultrapassá-lo. Essa é a própria definição de arquetípico. Isso é o cerne do que constitui religioso. O maior de todos os sacrifícios possíveis é o de si mesmo e do filho. Disso não há dúvida. A dor e o sofrimento definem o mundo. Disso, igualmente, não há dúvida. A pessoa que deseja aliviar o sofrimento, que deseja trazer o melhor de todos os futuros possíveis, que deseja criar o paraíso na terra, portanto, sacrificará tudo o que tem a Deus, a vida na verdade. Voltando a Gênesis. Já estamos no Gênesis 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Isso é depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. O que é realmente legal sobre isso? Eu realmente acredito que a história de Caim e Abel é a história mais profunda que já li, especialmente porque você pode contá-la em 15 segundos. Eu não vou, porque tendo a não contar histórias em 15 segundos, como você deve ter notado. Mas você pode ler a história inteira rapidamente. Ela é tão densamente compactada que é realmente inacreditável. Então a primeira coisa é que Adão e Eva não são os primeiros dois seres humanos. Caim e Abel são os primeiros dois seres humanos. Adão e Eva foram feitos por Deus e nasceram no paraíso. É como, que tipo de seres humanos são esses? Você não conhece nenhum ser humano assim. Os seres humanos não nascem no paraíso e não são feitos por Deus. Os seres humanos nascem de outros seres humanos. Essa é a primeira coisa. É pós-queda. Estamos na história agora. Não estamos em algum além arquetípico, embora ainda estejamos em algum grau. Não no grau que era o caso na história de Adão e Eva. Já fomos expulsos do jardim. Já estamos conscientes de nós mesmos. Já estamos cobertos. Já estamos trabalhando. Somos seres humanos completos. Então, você tem os dois primeiros seres humanos, Caim e Abel, seres humanos prototípicos. O que é legal é que a humanidade entra na história no final da história de Adão e Eva. E então, os padrões arquetípicos para o comportamento humano são apresentados instantaneamente. É absolutamente fascinante e não é uma história muito agradável. Eles são irmãos hostis. Eles têm as mãos ao redor da garganta um do outro, por assim dizer, ou pelo menos é o caso em uma direção. É uma história dos dois primeiros seres humanos envolvidos em uma luta fratricida que termina na morte do melhor deles. Essa é a história dos seres humanos na história. Se isso não te dá pesadelos,
você não entendeu a maldita história. Agora, nessas histórias de irmãos hostis, que são muito comuns, muitas vezes o irmão mais velho, Caim, tem algumas vantagens. Ele é o irmão mais velho, e em uma comunidade agrícola, geralmente o irmão mais velho herdava a terra, e não os irmãos mais novos. E a razão para isso era: digamos que você tem 8 filhos e tem terra suficiente para sustentar um pouco de uma família, e você divide entre seus 8 filhos, e eles têm 8 filhos, e eles dividem entre seus 8 filhos. Logo, todos têm um pequeno selo postal onde podem ficar e morrer de fome. E isso simplesmente não funciona. Você entrega a terra em um pedaço para o filho mais velho, e é assim que é. É azar para os outros, mas pelo menos eles sabem que vão ter que seguir o próprio caminho. Não é justo, mas não há como torná-lo justo.